pra Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então, no início eu levava lanche. E aí depois essa moça lá da parte do som falou assim, não é justo, você vem sempre e traz seu lanche, então vamos fazer assim. Até hoje, né? Eu gosto muito de algodão doce. Então ela conseguiu lá na administração a autorização para eu comer na lanchonete. Então eu sempre comia hambúrguer, batata frita, essas coisas. E comia algodão doce. E eu era muito amiga do algodão doce, ele fazia os maiores algodão doces do universo pra mim. Né? Então eu comia muito algodão doce, andava de trenzinho o dia inteiro. Eu lembro que a primeira vez que eu falei, não, eu preciso juntar dinheiro pra comprar um carro quando eu tiver 18 anos e comecei a guardar moeda, né? Tudo que eu tinha foi porque tinha um carrinho que era um mini bug, tinha um circuito que ele fazia. Então eu dirigia muito aquele carrinho, muito, muito, muito. E aí eu lembro que uma vez ele falou assim, você é a prefeita, então vamos dar uma voltinha no parque. E aí ele me levou pra dar uma voltinha no parque, né, porque eu era prefeita e ia ficar dando tchau pra todo mundo, bem, bem prefeita, né, bem política. Minha infância foi muito divertida, foi uma infância de muitos aprendizados aqui na região do Jardim Calux, em São Bernardo. E foi uma infância simples, mas uma infância muito feliz, né? Brincava na rua, brincadeiras comuns, né, daquela época. E foi uma infância muito educativa. E eu passava bastante tempo assistindo TV Cultura. Então isso acabou desenvolvendo em mim o desejo pela leitura, pelo aprendizado, brincar de escolinha, brincar de dar aula, brincar de casinha, de boneca. A maioria das brincadeiras eram na rua, né? O bairro, o Jardim Calux, ele era antes, né? Hoje em dia já foi urbanizado. Mas quando eu era criança, ele era uma comunidade, né? A gente não chamava nessa época, não chamava comunidade, chamava favela, né? Então era um bairro muito simples. Então a gente não tinha asfalto. Eu lembro que quando eu tinha 5, 6 anos, a gente não tinha água o suficiente, né? Não chegava água nas casas. E era um bairro que não tinha recursos de lazer. Então, se a gente não tinha praça, não tinha esses brinquedos, né, escorregador, essas coisas que as praças têm. E a gente brincava ali na rua, era o nosso ambiente, porque as ruas, a maioria eram becos, eram vielas, então não se passava carro nas ruas. Então a gente brincava com terra, era um ambiente assim, seguro, né? Não era como hoje, era um ambiente que as crianças podiam brincar na rua à vontade. Na escola José Getúlio Escobar Bueno, a parte da frente da escola era urbanizada, as ruas da frente. E a parte de trás não. Então tinham crianças que eram daquele bairro que era urbanizado, que tinha uma outra estrutura de vida, e as crianças da favela, que eram da parte de trás. Eu não sentia essa discriminação na escola, ao contrário, eu sentia da parte dos professores bastante zelo por nós, né? Uma vontade muito grande de nos ensinar, de nos apoiar, de nos ajudar. Agora, com relação às crianças, ali no ambiente entre as crianças, eu não sentia um preconceito, eu sentia mais. Eu comecei a perceber que nós não tínhamos. Então, porque não tinha uma lancheira, porque não tinha a roupa, né? Porque não era uniforme, então a roupa era diferente. Os passeios que eles faziam de final de semana era diferente, a gente não passeava, né, não ia para lugares, a parques, né, não viajava. Então, ali na convivência com as crianças é que eu percebi que eu era diferente, que aquilo que eu tinha era inferior. Mas eu não levei isso para um lado ruim, eu não levei isso para um lado negativo, né? Eu acho que isso me fez sonhar. E nessa infância também eu vivi muitas lutas junto com as pessoas ali da comunidade, né, do bairro. Porque era um bairro que ele não era urbanizado, ele não tinha saneamento básico e a comunidade se uniu para lutar por isso.
Então, meu pai fazia parte do grupo de pessoas que se uniram numa associação de moradores para lutar para que viesse as cartas, que elas chegassem até, pelo menos até a associação, para depois ser redistribuída ali no bairro, né, para ter direito a esse endereço. Essa associação também fez uma série de movimentos mesmo para que viesse a água, para que viesse a urbanização. E aí uma coisa que me marcou muito é uma vez que não tinha água e a água não chegava nem nas partes baixas do bairro, porque a gente carregava a água das partes baixas para a parte alta e eu morava na parte alta, que é o lugar onde ali tinha a escola, eu morava atrás da escola. E aí essa associação organizou uma passeata de moradores. E aí eu insisti muito com meu pai que eu queria ir. Foi a primeira vez que eu fui até o Paço Municipal e até a prefeitura. E a gente foi com os baldes, fazendo barulho, né, ali para exigir que chegasse a água. Teve uma reunião entre aquelas pessoas ali da área de saneamento. E eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei dentro da prefeitura de São Bernardo. E fiquei querendo entender ali como que funcionava aquelas coisas. E aí depois disso, dessa reunião, veio a água. Veio a água e depois de bastante tempo começou todo esse processo de urbanização. E eu senti que aquilo foi algo importante que nós fizemos juntos, né? Como comunidade, meu pai junto e a família unida nisso. A minha casa não era uma casa que tinha muito livro, mas o meu pai gosta bastante de ler. E a minha mãe, ela era do lar e aí nesses períodos de crise ela acabou trabalhando como empregada doméstica. E aí às vezes eu precisava ir com ela, né? Ela não tinha nenhum lugar para me deixar, nenhuma pessoa de confiança, e eu ia com ela. E aí nessas casas que minha mãe trabalhava tinha muito livro. Então eu lia lá e lia nessas casas e eu tinha muita vontade de ter livro. E também teve um episódio que me marcou que eu fui trabalhar com a minha mãe e quando a gente estava voltando eu achei uma caixa de livros na rua. E eram livros clássicos. Então, tinha os clássicos infantis, né? Então tinha os Três Porquinhos, tinha, né, o Chapeuzinho Vermelho. Foi a minha primeira biblioteca e eu guardava assim, com muito zelo. E empilhava, e arrumava de um jeito, e arrumava de outro, e separava por tamanho, separava por cor. E brincava demais. Esses livros assim foram fonte de muitas lições que eu ensinei para os meus ursos e para as minhas bonecas e para os meus amigos. Quando estava no ensino fundamental, eu lembro que chegou uma época que eu já tinha lido toda a biblioteca infanto-juvenil da escola e eu ia lá pedir livro e a coordenadora falou: Ângela, você já leu tudo, não tem mais livros para você. E aí ela começou a me dar outros livros mais complexos, né? E eu lembro que na oitava série eu li O Mundo de Sofia, que é a história da filosofia, 2 vezes. E eu ia muito também à Biblioteca Monteiro Lobato. Então eu lembro que a minha carteirinha foi trocada muitas vezes, porque ela sempre ficava cheia. E eu lembro da diretora, que era Maria Emília. E essa diretora, ela é muito forte. Então ela era muito entusiasmada em desenvolver muitos projetos, projetos literários, projetos de redação, projetos de teatro, música, levava música para a escola, levava jogos, né? Então, e também ela tinha um coração de levar a escola para participar de tudo que tivesse. Então ela colocava aquela pilha assim de que vocês são capazes, de que vocês podem. E eu na escola era sempre assim, a primeira da turma. Então, se tinha um campeonato eu gosto muito de escrever, e quando tinha um campeonato de redação, eu ganhava o campeonato de redação. Se tinha que apresentar alguma coisa na frente, eu sempre falei bem, sempre fui muito falante. Então, né, e foi nessa escola, acho que quando eu tava na terceira série, que uma vez eu disse que eu ia fazer faculdade. E eu não me lembro quem foi, era ali do nosso convívio social. Falou assim: imagina, a faculdade é uma coisa muito cara, é algo muito distante, só filho de rico faz faculdade, você não faz.
E aí eu cheguei na escola e falei pra professora, eu queria fazer faculdade, mas me disseram que eu não vou poder fazer. E ela falou assim, claro que você vai, se você quiser você vai. E me incentivou, disse, olha, não, você consegue sim. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou fazer faculdade. A professora falou que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz. E aí minha mãe falou assim, filha, olha, a gente não pode pagar uma faculdade pra você. E aí, uns meses depois, eu tava assistindo TV Cultura e eu ouvi a história da Universidade de São Paulo. Então nasceu o sonho ali de estudar na Universidade de São Paulo e eu me esforcei sempre para isso, assim. Eu senti que era uma oportunidade, porque já que o problema era pagar e lá era um lugar que eu não precisaria pagar, eu descobri que tinha um cursinho, que era um cursinho a baixo custo na República chamado Aprove. E aí a primeira vez que eu prestei o vestibular, eu prestei para direito porque eu queria muito, né? Era uma área que eu tinha já, eu pensava muito em direitos humanos. E passei na Direito São Bernardo. Mas na época eu ganhava muito pouco e não poderia custear a mensalidade, os meus pais também não podiam me ajudar. E aí eu tomei a difícil decisão de não cursar. E aí eu juntei dinheiro do emprego que eu tinha para pagar o cursinho. E aí eu prestei de novo, e aí eu prestei letras na Universidade de São Paulo, passei. Lá dentro da universidade eu me transferi para o curso de História. E aí foi no que eu me formei. Né? Fiz o bacharel, 4 anos de bacharel e mais 2 anos depois de licenciatura em História e depois fui dar aula. Eu não conhecia a Cidade das Crianças, nunca tinha ouvido falar da Cidade das Crianças, até surgir a ideia da prefeitura, né? Porque não era o hábito, né, da nossa família, porque era um divertimento caro. Então, a verdade é que eu nem sei se os meus pais sabiam da Cidade das Crianças. A escola estava desenvolvendo um projeto que eu não tenho certeza se foi em vistas da eleição ou se a escola já estava desenvolvendo esse projeto e a eleição surgiu como uma possibilidade de melhorá-lo. A diretora começou a desenvolver na escola a questão dos papéis sociais, então a questão da autoridade, quem eram os nossos representantes civis e falar um pouco dessa questão do que era o vereador, do que era o prefeito. Ela passou em cada sala de aula dizendo que tinha existia uma cidade, e a cidade se chamava Cidade das Crianças, que era uma cidade para as crianças, que tinha muitos brinquedos, mas que também era um lugar educativo, e que essa cidade tinha uma prefeitura, e que ia acontecer uma eleição no mês de outubro, acho que isso foi um mês antes, um mês e meio antes. Eu lembro que foi um período bem curto de ela fazer o anúncio de que tinha a eleição e todo o processo se desenrolar dentro da escola. Então, para que isso fosse justo, cada sala ia fazer uma eleição interna, cada sala de aula faria uma eleição interna, de cada sala de aula sairiam um candidato a prefeito ou vereador, e aí teria uma eleição na escola, a partir dessas representantes de sala, e aí conforme tivesse os votos, o primeiro colocado seria candidato a prefeito, o segundo candidato a vice, e assim por diante. E aí os próximos comporiam a ala de vereadores, né, de acordo com o número de votos. E aí na minha turma, eu lembro que saíram 2 candidatos, porque deu empate, que era eu e o Thiago Aramis. E aí na escola teve a eleição, e aí o Thiago era muito inteligente, mas não era tão falante, né? Não era tão persuasivo no discurso. E aí, nessa eleição de turmas, né, dentro da escola, acabou que eu ganhei em primeiro lugar, né? Eu tinha bastante amigos de outras turmas, os meus irmãos também eram das salas dos mais velhos, então cada um fez campanha para mim, né? Tinha a minha comunidade ali, tinha a igreja que nós frequentávamos. Então... E aí, quando fez a chapa da escola, que a diretora nos chamou à sala dela, quem fazia parte, e disse como que ocorreu o processo. Né? Que a escola seria levada até a Cidade das Crianças e haveria votação,
que não seria só a nossa escola, que seriam muitas escolas de São Bernardo, que teriam muitos candidatos. E aí ela falou, olha, mas nós vamos tentar, né? Nós não podemos simplesmente achar que nós não vamos conseguir. E aí eu falei pra ela, mas tem escolas muito maiores, né? Tem outras crianças, como que a gente vai fazer para fazer todo mundo votar em mim? Ela falou, olha, a gente vai ter que fazer a campanha. O papel que tem a carinha do candidato, né? E aí tinha o meu rosto, o nome, o número e a cor, que era, não, e o número, né? Que era Ângela, o nome da escola, e o número que era o número 2. E a cor, porque era para facilitar essa questão da votação na cédula, né? Para as crianças que não sabiam ainda ler direito. Então, além do número, tinha a cor para você votar. E a nossa cor era vermelha. E aí eu lembro que a gente desenvolveu uma estratégia de campanha, o que a gente ia falar na hora de fazer a campanha nas escolas. E aí acabou desenvolvendo a ideia de que a nossa campanha era pautada na questão do amor. E aí a campanha tinha para ajudar, né, a memorizar aí o número e a cor e a chapa toda, era um coração com o número 2 na parte de trás, um coraçãozinho vermelho, e aí com uma lã assim que a gente colocava no pescoço, na altura do coração. Então era bem fácil de lembrar. E aí a gente fazia isso à tarde na escola, lá no mimeógrafo, que cheirinho de álcool, né? No mimeógrafo, recortava os corações, colava, porque a gente entregava isso nas escolas onde a gente foi fazer campanha. E aí eu ia com a coordenadora da escola, às vezes uma vez com a Maria Emília, outras vezes com a coordenadora da escola, eu e algumas vereadoras, sempre eu, a vice e algumas vereadoras, porque era uma chapa inteira de meninas. Aconteceu, né, tinham candidatos meninos na escola, né, para eleição, mas acabou que as meninas foram votadas e ficou uma chapa só de meninas. Mas é engraçado porque eu fiz toda a campanha em prol da cidade das crianças, falando da cidade das crianças, falando de amar a cidade, de cuidar do parque, sem nunca ter ido. Foi muito engraçado. Eu imaginava uma cidade onde as crianças que mandavam, assim, né? Que as crianças serviam na lanchonete, que as crianças dirigiam os carros, com carros pequenos, né? Então, na minha cabeça, era uma cidade realmente de criança. E aí eu lembro que a primeira vez que eu realmente fui ao parque, foi no dia, quando começou a votação. Né? A escola foi, todo mundo da escola foi com um ônibus. E aí eu lembro que eu passei o dia inteiro lá. Me liberaram das aulas e eu passei o dia inteiro lá na secretaria, onde estavam ocorrendo as votações. E aí foi quando eu descobri o que era política, né? Porque mesmo na infância, infelizmente, a tendência das pessoas é a mesma, né? Porque aí começou os outros prefeitinhos fazer boca de urna, literalmente, e tentar convencer as crianças que chegavam com seus coraçõezinhos vermelhos para votar na nossa chapa a mudar de ideia. Não, vota em mim, porque eu sou mais legal, coisas desse tipo que as crianças falam. E aí eu lembro que eu não brinquei em nenhum brinquedo, porque a votação, eu não sei como ocorria depois, mas na época da votação que eu participei, né, e que a chapa participou, você ia, votava, e depois de votar você ganhava 10 ingressos, e você podia brincar em 10 brinquedos. Então isso era uma forma de também, acredito que, trazer público, né, para a cidade das crianças. E aí eu lembro que eu não brinquei, mesmo nunca tendo ido no parque, eu não quis brincar, porque eu estava realmente comprometida de ser eleita. E aí eu passei os 3 dias que foram a votação, praticamente ali, né, só controlando que não fizessem boca de urna, porque tinham me dito que não podia fazer. Então eu meio que cuidei de que eu não fizesse, nem outras pessoas fizessem. Então fiquei ali o tempo todo que eu consegui ficar. E aí depois, quando apurou, foi aquela alegria, né? Porque descobrimos que realmente a gente tinha ganhado, que tinha surtido efeito. E eu lembro que, se eu não me engano, foram 4.995 votos, alguma coisa assim, 4.000 e pouquinho.
E aí a gente conseguiu ganhar com 1.900 e alguma coisa, quase 2.000 votos. E é um número bastante grande, né? Então foi uma boa campanha. Conseguimos. Se eu não me engano, eram 5 candidatos com outras cores. Lembro do amarelo, lembro do azul, lembro do verde. De candidata, nenhuma, só eu. Só tinha eu de menina. E só a gente que tinha uma chapa inteira de meninas. Foi bem. Isso foi muito interessante, assim. E era uma coisa que chamava atenção, né? Chamava atenção dos professores, dos coordenadores, dos administradores falavam, nossa, uma menina. Então a gente voltou para a escola e ficou esperando, né? E aí quando veio a coordenadora, né, desceu do carro, abriu o portão da escola e todo mundo já, né, esperando. E aí quando ela falou, ganhou! Aí foi aquela loucura, né? Todo mundo gritando, todo mundo aplaudindo, aquela emoção, todo mundo se abraçando, as vereadoras se abraçando. E aí foi muito interessante porque falou, ah, ganhou, legal. E agora? E aí a Maria Emília chamou lá, a coordenadora, né, da escola na época, chamou e falou, olha, é, agora a gente vai se organizar para a posse, né? Vai ter o prefeito de verdade da cidade, né? Vai ser um momento solene, importante, vai ter que ter um discurso, então a gente vai ajudar você a fazer um discurso, você tem que ir com uma roupa bem bonita. E aí a gente vai esperar até amanhã para eles avisarem como que vai ser, a hora que vai ser, e aí a gente vai te avisar e avisar os seus pais. E aí eu lembro que eu fui para casa, fiquei pensando, né? E agora? O que será que eu vou fazer? O que que será? Como que vai ser? Como ela? Porque eu já tinha percebido que era um parque de diversões e aí eu falei, nossa, o que será que eu vou ficar fazendo, né, no parque de diversão? Né? Porque eu não conheci todo o parque, então eu não fui até a prefeitura Mirim, eu não conhecia aquela parte. E aí eu lembro que teve uma questão assim, das pessoas, do pessoal da prefeitura, porque minha mãe falou, mas eu tenho que te levar com que roupa? Como que você tem que ir? E aí foi perguntar para a escola não tinha certeza absoluta se era uma cerimônia formal, como deveria ser. E aí eu lembro de uma conversa assim: olha, falaram que não sabem, porque ela é mulher, ela é menina, porque os prefeitinhos usaram fraque, né? E agora o que vai fazer? Porque que roupa que ela vai usar? Nunca teve uma menina. E aí eu lembro que a coordenadora falou, ó, você tem que ir com uma roupa de festa. Você tem que ir com uma roupa de festa. E aí eu tinha um vestidinho preto, assim, rodadinho embaixo, que tinha umas florzinhas assim. E aí minha mãe falou, olha, então você vai com esse aqui porque é o melhor vestido que você tem. É o vestido mais bonito, se você fosse para uma festa, você iria com esse vestido. Eu falei, ok, então vou com o meu vestido de festa. E todas as meninas também foram com seus vestidinhos de festa. E era roupa de festa para cerimônia ali de posse. E aí eu fui no dia da posse com a minha família, com os meus pais, né? Foi minha mãe, foi meu pai, os meus irmãos e a professora, a coordenadora e algumas pessoas da escola e os pais também das vereadoras, né? Da vice-prefeita, da vereadora. E chegamos para o momento da posse, ficamos ali em volta daquele palco que tinha, não sei se ele ainda é assim, mas ele era lá embaixo e tinha um topo. E aí ele subia. E aí eu fiquei do lado de fora. E aí eu lembro que quando eu entrei por baixo, eu achei estranho, porque eu entrei e falei, ué, embaixo do chão, como que as pessoas vão ver a gente aqui? E aí ficou uma fila, né, com o Rafael e o Walter Demarque e a primeira-dama, os vereadores e eu. E aí eu lembro que quando começou a subir deu aquela tremida e eu tomei um susto, mas eu achei aquele incrível. Eu adorei, eu falei, nossa, que incrível, né? Vou chegar chegando com a galera. Então subiu e aí começou uma cerimônia solene, falando do parque, né, como um lugar importante para a cidade de São Bernardo. E acredito que o administrador ali do parque falando a respeito da votação. E aí se encheu, né, de criança em volta, porque o trenzinho parou, né, foi avisado isso pelo rádio, né, que tinha um sistema de transmissão
Fui avisado pelo rádio que o prefeito da cidade estava ali para uma cerimônia e que a nova prefeita ia tomar posse. E aí encheu de criança em volta, né? Porque também tinha algodão doce, pipoca, tinha o bolo, né? Que era bem grande. E também o bolo, ele estava comemorando 27 anos da Cidade das Crianças. E era na Semana da Criança. Eu não me lembro se o dia da posse foi no dia das crianças. Se eu não me engano, foi no dia das crianças. E aí o prefeito fez um discurso, teve o hino nacional, assistiu a bandeira do Brasil, né? Eu assisti a de São Bernardo junto com o prefeito, né? Fui com ele na bandeira ali de São Bernardo. E ele, não me lembro de ele ter feito um grande discurso, né? Ele falou da importância do parque, da importância das crianças para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. E depois o Rafael fez um discurso dizendo do tempo dele, que tinha sido um tempo bom, de muitos aprendizados, e eu fiz o meu discurso. Não me lembro exatamente sobre o que versou o discurso, mas eu lembro que eu escrevi junto com a coordenadora, mas também eu não me lembro de detalhes assim do discurso, mas eu me lembro que eu falava de tornar o parque um lugar melhor para as crianças. E isso é muito claro para mim, né? De tornar o parque um lugar melhor para as crianças, um lugar onde as crianças poderiam se divertir e aprender, né? Lembro que foi isso que foi colocado ali naquele discurso. E aí depois dos discursos todos, teve aquele momento de aplauso, cortou o bolo e todo mundo se abraçou, o prefeito me deu um abraço, me deu parabéns pela conquista, parabenizou as crianças pela conquista e acabou a cerimônia e a gente veio embora. A gente veio embora pra casa, eu não fiquei no parque, eu não brinquei. Eu lembro só que eu dei uma volta, né, junto com as vereadoras, ali perto da onde estava a cidade, aquela cidade cenográfica que é a cidade Mirim, né? Então fui na prefeitura, sentei lá na cadeira da prefeita, né, como prefeita, dei uma rodadinha porque era uma cadeira que girava, então eu sentei ali, como naquela mesa grande, assim, de madeira marrom escura, sentei ali, olhei as fotos em volta, que eram fotos do Rafael e de outros prefeitos de cerimônia, e fiquei imaginando quando seriam as minhas, né, tudo que eu iria fazer ali no parque, tudo que eu ia... E aí eu lembro que a gente deu uma volta na cidade toda, com a minha família e com a família dos vereadores, mas não era uma coisa guiada por ninguém do parque, nem da administração, foi uma coisa nossa. E aí conheci o parque assim, me encantei, fiquei apaixonadíssima, né? Porque nunca tinha visto uma coisa tão grande e tão aparentemente tão divertida, né? E aí eu lembro que eu fui, se eu não me engano, eu fui na Casa Maluca nesse dia, porque não tinha fila, porque como era Dia das Crianças, estava tudo muito cheio, né? Tinha muita fila. Então eu não brinquei. E aí eles me avisaram que a partir daquele dia, então eu poderia entrar no parque sem pagar. E as vereadoras também. E que eles iam fazer uma carteirinha pra gente. E que a gente poderia ir no parque sem pagar, então a partir de ali, a partir daquele momento. E eu voltei pra casa, né? Continuei minha vida. Depois da posse, a coordenadora da escola achou importante a gente conhecer como era uma prefeitura de verdade. Então, o que ela fez? Ela solicitou à prefeitura uma visita. Então, eu e as vereadoras, a gente foi até o gabinete do prefeito. Ele não estava lá no dia, não estava tendo nenhuma audiência, não estava tendo nenhuma votação na Câmara, mas eu me lembro da sala, assim, em formato de U, né, com aquela mesona, e aí as vereadoras todas chegaram, se sentaram nas cadeiras dos vereadores de verdade, e aí eu lembro que eu cheguei, sentei na cadeira do prefeito, e a cadeira dele era bem maior, bem mais fofa, mas muito parecida com a cadeira da Cidade das Crianças que tinha lá. E aí eu me lembro que eu sentei, coloquei os dois braços, bati assim e falei pra minha coordenadora: um dia eu vou ser prefeita de São Bernardo. Então, aí agora eu faço o quê? Eu vou lá quando? Quando que eu tenho que ir? Porque na minha cabeça tinha um rigor, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu teria alguma responsabilidade, eu teria que cumprir algum horário, né? E ela falou assim: olha, eu não sei se obrigatoriamente você tem que ir ao parque, mas a gente pode perguntar. E aí ela perguntou e falou assim: olha, você não é obrigada a ir ao parque, mas se você quiser ir,
né? Já que você é a prefeita, é importante que você vá. E aí, quando eu fui ao parque, dali uns 2, 3 finais de semana, que foi quando os meus pais puderam me levar, eu me lembro que a administração, eu fui direto na administração. Eu não fui para a prefeitura e não fui brincar. Porque eu queria ir lá perguntar o que eu tinha que fazer, qual era o meu trabalho, qual era a minha obrigação, como que eu ia trabalhar, né? Porque afinal de contas eu era a prefeita. E aí tava fechada. E aí eu falei, ai, não abre de... Aí falaram, não abre de fim de semana, você tem que vir de semana. E durante a semana os meus pais não podiam me levar. E aí eu lembro que uma pessoa que depois se tornou muito importante, que se tornou uma amiga mesmo, foi a moça que trabalhava na parte ali atrás do trem, onde era o sistema de som. E ela falava no microfone, falava no rádio. Então, entre o intervalo entre uma coisa e outra, a gente conversava muito. Só que eu não me lembro o nome dela, mas era uma pessoa incrível, né? Muito amorosa, muito receptiva. E aí eu lembro que eu conversei com ela e falei pra ela, o que faz o prefeito aqui, né, no parque? Ela falou, olha, o outro prefeitinho, né, se referindo ao Rafael, o outro prefeitinho, ele vinha no parque de vez em quando, ele ficava lá na prefeitura durante um tempo, com a porta aberta, recebia as pessoas lá, falava do parque, né, para as pessoas, explicava a história da cidade das crianças para as pessoas, e ele andava pelo parque, e era isso que ele fazia. E aí eu lembro que nesse dia eu fui, né, para o lugar onde era a prefeitura Mirim, que tinha a mesa com essa cadeira e as fotos em volta. E eu tava sozinha já, porque as vereadoras não iam, e nem a vice-prefeita, ninguém, só eu. E aí eu fui, sentei lá, abri a gaveta e não tinha nada dentro. Aí eu voltei lá e falei assim, você pode me dar um papel e uma caneta? E aí eu sentei e escrevi o que eu tinha que fazer. E aí eu escrevi que eu tinha que pesquisar a história do parque, que eu tinha que conhecer a história do parque, saber o que as crianças mais gostavam no parque, se elas tinham alguma dúvida. E aí eu saí pelo parque perguntando. No começo, né, a primeira vez que eu fui, as primeiras vezes que eu fui, meu pai e minha mãe iam comigo. Mas só que, e aí eu brincava, né, brinquei um pouco nos brinquedos, mas aí também você começa a ir com muita frequência, acaba que perde um pouco a graça, né? No começo meus irmãos também foram, mas aí depois eu podia brincar de graça, eu entrava de graça, tinha uma carteirinha de prefeita, mas os meus irmãos não podiam brincar de graça. E aí, depois eu comecei ao parque, meu pai me levava, minha mãe, e eu ficava lá o dia todo sozinha. Quando ia no fim de semana, ficava porque eu sentia bastante segurança, né? Eu não sentia medo porque eu também me tornei conhecida, né? Os funcionários ali me conheciam. E aí, essa moça que acabou cumprindo esse papel, né? De cuidar de mim. Porque eu ficava ali com ela e ficava sentada com ela um período de tempo, às vezes conversando, quando enjoava de ficar lá dentro da prefeitura, e eu realmente cumpria esse papel, quando as pessoas chegavam lá e perguntavam, mas aqui é a prefeitura do quê? Então eu contava a história, que tinha sido o cenário de gravação, que o parque surgiu a partir dali, de que eu era prefeita, e que contava as pessoas perguntavam, né? Tinham muita curiosidade de saber como eu tinha me tornado prefeita. Então eu contava da votação, de como tinha sido. Eu tinha um caderno e aí eu ia em todos, eu fui, na verdade, durante um tempo, eu separei por áreas. E aí todo domingo que eu ia, porque eu ia, sei lá, uma vez no mês, 2 vezes no mês, não ia, né, com todos os domingos. Eu anotava o que estava errado. Então eu perguntava para crianças. Então eu ficava nas filas dos brinquedos com um caderno anotando: olha, você teve algum problema? Aí eu lembro que as crianças reclamavam, por exemplo, que tinha uma piscina de bolinha gigante e que tinha lugares que tinha pouca bolinha. Eu me lembro de crianças que reclamavam que a Casa Maluca, né, tinha pouco espelho, que tinha que ter mais espelho. Eu me lembro que uma época o submarino ficou fechado e as crianças reclamavam que o submarino estava fechado, que elas queriam ir ao submarino. Tinha criança que reclamava do teleférico, enfim. E eu anotava aquilo e deixava a folha todo domingo lá com a moça daquela parte do som. E aí eu fui conhecendo o parque, né? Conheci a parte ali espacial, que era a segunda parte, e a terceira. E a terceira que realmente era o meu lugar. Ali eu amava. Porque quando eu descobri que era uma réplica, né? Que aquele teatro era uma réplica do teatro
que existia em Manaus e que tinha toda uma história ali por trás daqueles brinquedos, que não era só um brinquedo, mas que o restaurante em formato de oca tinha um motivo. E eu fui pesquisando dessa história, eu perguntava muito, eu lia todas as placas. E aí a questão da floresta, dos bichos ali naquele brinquedo que era, na minha época, era como se fosse uma montanha-russa, né? Eu adorava, eu ficava ali vendo os animais que faziam parte da floresta amazônica. E eu assistia a inúmeras peças de teatro ali, né? Naquele teatro. Então, na minha época não era barquinho. Eu vi algumas fotos e vi filmagens antigas que era um barquinho que corria na água. Então, na minha época, aquele barquinho não tinha feito muito sucesso, porque era um passeio muito devagar e as crianças eles não sentiam vontade. Então, para tornar o passeio uma coisa mais divertida, era uma mini montanha-russa. E era incrível, porque você ia na parte alta e na parte alta tinha os animais que eram aves e coisas maiores. E aí na parte baixa é que você via a parte do rio e tinha alguns bonecos representando as culturas indígenas. Então você passava embaixo de um arco e flecha, quando você descia assim, e aí você descia e passava ali perto da onça, da Índia, né, do arco e flecha. Então era a parte mais, era a verdade, acho que o único brinquedo que era assim bem divertido naquela parte do parque, né? Porque era o restaurante, que eu me lembro, que era o restaurante, tinha a igreja e eu tocava o sino sempre, toda hora que eu ia lá, eu dava uma volta e ia lá subir e tocava o sino, adorava tocar o sino. O brinquedo que eu mais gostava de ir, embora não fosse o que as crianças preferiam, era aquela casa das bonecas. Não tinha nenhuma fila, ninguém gostava de ir. Então, era um barquinho, e aí você entrava, e aí nesse barquinho tinha uma representação de boneca de todos os países da Europa, de vários países, na verdade, da Europa, Estados Unidos, América. Então, tinha a maquete representando os Estados Unidos, e aí tinha as bonecas vestidas com as roupas e tocava a música típica dos Estados Unidos. Uma ilha com as russas e a música russa. E aquilo me encantava, porque era um universo cultural, né? E aí eu ia, aí nunca tinha fila, porque não era uma coisa que as crianças gostavam muito. E aí eu ia de novo, e eu ia de novo. Eu fiz uma lista de várias ideias de modificação. Então, mudar o lugar da fila, colocar uma placa lá onde espirrava a água do splash para não molhar as pessoas do lado de fora, consertar o submarino. E aí eu entregava essa lista, como a administração estava fechada, sempre para essa moça que ficava ali na parte do som. E aí, depois de bastante tempo, um dia eu estava lá com ela e ela abriu a gaveta. E aí eu vi as folhas que eu entregava ali, porque realmente não tinha importância. E aí isso entra na questão da frustração, porque no meu imaginário o trabalho do prefeito ali era importante, então eu fazia alguma coisa importante. E eu fiquei frustrada porque acabou que não era aquilo. Então, para mim, não era só a diversão do parque, mas era um trabalho, e aquele trabalho era importante para aquele lugar. E eu percebi, no fim, mais pro fim do mandato, que eu já estava mais velha também, o quanto aquele mandato não tinha sido importante, não tinha sido valorizado pela prefeitura e não tinha sido valorizado pela administração do parque, porque toda vez que eu ia, eu falava, você já mandou a solicitação para que fosse mudado as fotos? Porque as fotos que estão ali são as fotos do Rafael e as pessoas me perguntam por que não são as minhas fotos. E aí, mais para o fim do mandato, essa mesma moça da parte do som me deu uma única foto oficial em branco e preto, porque as fotos lá eram todas em branco e preto. E aí ela falou assim, eu quero te dar essa foto para você guardar de recordação, porque eu não sei se você tem fotos aqui da sua posse de prefeita. E eu falei, nossa, que legal, muito obrigada, né? Eu não tenho uma foto assim, né, grande, né? Porque eu tinha essas outras, mas uma igual àquela eu não tinha. Eu falei, poxa, que foto bonita. Tem mais? Aonde tem mais? Porque a gente podia pegar e colocar lá, né, na prefeiturinha.
Aí ela falou assim, olha, Ângela, eu acho que não tem mais. E eu falei, por quê? Aí ela falou assim, olha, eu encontrei essa foto na mão de um morador de rua, em frente à Secretaria de Esportes. E aí eu falei assim, ué, mas o que que tava fazendo? Aí ela falou, não eram só as suas fotos, eram muitas fotos oficiais. E ele falou pra mim que ele tinha achado um saco cheio de fotos lá na frente. E ele ficou com dó e guardou. E ele guardou essa aqui especialmente porque tinha uma criança. E aí eu falei pra ela, e eu fiquei tão triste com aquilo, fiquei tão frustrada, né, que foi esse mesmo sentimento de frustração de saber que você achava que estava fazendo um trabalho importante e você não estava. E aí eu fiquei mais triste porque eu percebi que nas histórias anteriores existiu uma oportunidade política. Então, os prefeitinhos anteriores, pela história que eu ouvia no parque, eles eram filho do prefeito, o neto do prefeito, conhecido do prefeito, ou foi eleito com conhecimento de alguém da política. E essas crianças, pelas fotos que tinha lá no painel, elas tinham andado de helicóptero, elas participavam de inauguração de coisas, e elas foram crianças que foram levadas para momentos políticos importantes da cidade, história da cidade. E eu não tinha participado desses momentos políticos. E aí eu fiquei frustrada, né? Uma criança, né? Eu fiquei frustrada, fiquei sentida, e aí eu não tinha nem as fotos. E aí foi o fim, né? Quando eu entreguei a chave para o novo prefeito, eu não disse, mas a minha vontade era falar para ele, nem se ilude, né? Porque aí depois teve um processo eleitoral que eu não fiquei sabendo, não me lembro de ter participado disso, e só me avisaram que teria a posse do novo prefeito, que eu teria que entregar a chave para ele. E aí eu fui, os meus pais foram, e aí no dia eu cheguei, também não era mais o móvel, ele já estava no alto, eu cheguei, nem me lembro se o prefeito da cidade estava lá no dia. Foi uma cerimônia bem mais simples do que aquela que eu tinha tomado posse, com menos discursos, não hasteou bandeira, que eu me lembre. E aí eu lembro que quem escreveu meu discurso foi eu. E aí o que eu escrevi no meu discurso? Que ele podia tentar fazer diferença de verdade, que ele tinha que lutar para fazer diferença no parque e na vida das crianças que tinham eleito ele como prefeito. E aí entreguei a chave do parque, que era uma chave que eu nunca tinha nem visto, apareceu lá no dia. E quando ele tomou posse, as fotos que estavam lá na sala ainda eram as fotos do Rafael. E aí eu não sei depois como isso se desenrolou, porque depois de ter entregue a chave para ele, eu nunca mais fui à cidade das crianças. As pessoas, elas dão risada até hoje. Eu não sei porquê, eu não vejo o motivo, né, do riso. Porque na minha memória isso é uma coisa séria e uma coisa importante. Mas isso é um traço assim, que quando eu quero contar alguma coisa engraçada da minha vida para alguém, ou quero me sobressair de alguma situação que a pessoa tá tentando me diminuir, aí eu falo assim, olha, não faz assim comigo, você sabia que eu fui prefeita da cidade das crianças? Mas eu não tenho mágoa, ao contrário, né? O que eu sinto é muita alegria, porque eu acredito que do lugar onde eu vinha, eu não teria oportunidade de curtir tanto, né? Um parque como aquele, se eu não tivesse sido prefeita, não teria aprendido tudo que eu aprendi, não teria sonhado tudo que eu sonhei. Então eu tenho uma gratidão assim enorme, né? Quando até me emociona, né? Lembrar do rosto daquelas pessoas que me acolheram, né? Daquela pessoa especificamente que eu não consigo me recordar o nome, que ficava ali naquela mesa de som. E porque ela me aconselhava sobre outras coisas da vida, né? Então ela me mostrou muitas coisas que eu não podia errar, que eu não podia fazer, caminhos que eu não devia seguir, né? E me ensinou assim, me falou muito de ser forte, de resistir. Nesse dia mesmo que eu te falei da foto, ela percebeu que eu fiquei muito triste porque não tinha foto, porque as fotos tinham sido jogadas no lixo. E eu abaixei a cabeça, e aí ela levantou meu queixo e falou assim pra mim, não fica assim, isso é só uma foto, isso não é quem você é e nem o que você vai fazer. Então não se sinta assim, porque tem uma foto. E aí eu acho que eu aprendi a resiliência, né, ali naquele dia, de me levantar e seguir em frente.
Então eu não consigo me lembrar disso com tristeza, né? Eu me lembro com alegria e eu me lembro com muita gratidão. A rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.